Olá, tudo bem? Você está buscando um investidor para o seu negócio? Você está procurando um sócio que possa ajudar você a crescer a sua startup, o seu negócio? Pois é, hoje eu vou contar um pouco da minha experiência lidando com esse processo e conhecendo essas pessoas que fazem investimento em startups e vou compartilhar com vocês como pensam essas pessoas e quais são os processos e os principais conceitos desse mercado. Eu sou o Edu, um dos fundadores da Empower Business School, tenho uma experiência de mais de 25 anos como empreendedor executivo, eu fui um dos fundadores do Grupo Móvel, um grupo que hoje é dono de várias empresas de tecnologia, como o iFood, a Simpla, a Zup, a Afterverse, que é a empresa que controla o game PKXD, e ajudei na minha trajetória o crescimento de muitas das nossas empresas, como a Wave, eu fui CEO da Wave, e também ajudei na criação do Play Kids, expansão internacional do Play Kids. Se você quiser saber mais sobre a Empower Business School e a nossa mentoria Rumo ao Bilhão, onde a gente aborda muitos outros aspectos do crescimento das empresas, escaneie esse QR Code aqui e entra para o nosso grupo de WhatsApp. Lá você vai ter mais acesso a mais conteúdos, conteúdos exclusivos, ofertas exclusivas e mais informação sobre a mentoria Rumo ao Bilhão. Também a gente tem as nossas masterclass, principalmente ligada a esse assunto, nós vamos ter a masterclass do Alex Anton, que fez MBA em Harvard, trabalhou no mundo de Venture Capital e foi do time de investimentos do iFood, e ele vai desvendar o que passa na cabeça de um Venture Capital. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre a busca pelo investidor ideal. Primeiro, eu queria explicar para vocês o que, segundo a Endeavor, são as diversas etapas, os estágios das empresas e aonde entram os modelos de investimento nessas etapas. Então, quando você está no começo, você ainda tem uma ideia, né? Você trabalha ali tentando levantar dinheiro com seus amigos ou familiares, né? Ou às vezes o que o mercado chama de anjos, né? Então, ainda é uma ideia, né? Um produto que está começando a se tornar realidade. Quando a empresa passou a validar o seu produto, aí a gente já chama os investidores que atuam no mercado de capital semente, ou seed capital, né? São investimentos menores, mas que ajudam a empresa a sair do estágio inicial e começar a crescer. Quando ela já está em crescimento, né, vocês veem que a curva aqui ela se acentua, entram as VCs, as Venture Capital, né, aonde essas empresas colocam investimentos maiores e, obviamente, pegam uma parte maior da empresa. Quando a empresa já está no final da sua fase de crescimento, entram os investidores do modelo de private equity, onde eles entram normalmente para comprar uma empresa, muitos dos private equities entram para reestruturar a empresa, e também outra opção é a empresa abrir o seu capital na Bolsa de Valores, né, fazer o IPO e ir para o mercado público de investimento. Obviamente, o risco, se vocês estão vendo aqui na lateral, o risco é muito mais alto do investimento quando a empresa está ainda no seu começo. Quando ela já está madura, já tem processos mais maduros, já tem produtos estabelecidos, mercados já dominados, o risco de se perder dinheiro nesse processo é menor, né? Mas, por outro lado, o ganho também é menor. Então, seguindo aqui, em cada uma dessas etapas, né, existem uma série de características. Então, por exemplo, na primeira etapa de investimento das famílias, dos amigos ou de investidores anjos, normalmente é pouco capital que é investido, existe um alto risco, como eu já falei, e aí o empreendedor tem que testar o seu produto, a sua hipótese, o seu modelo de negócio, aprender com isso e, de novo, testar e fazer esses ciclos de aprendizado, né? Normalmente os investidores acreditam numa tese e principalmente acreditam no time, acreditam no empreendedor, na capacidade dessa equipe fazer algo interessante. Um termo muito falado no mercado, né, é que nessa fase a empresa precisa se concentrar em criar um produto e achar um mercado que queira comprar aquele produto ou serviço. O termo em inglês
é encontrar o Product Market Fit. É bem famoso esse termo no mercado de startups. Depois da segunda fase, você já começa a pensar em escalar o seu negócio. Então, o grau de investimento já aumenta, ou seja, os cheques já são maiores, né? Tem um risco moderado e você procura investidores que agregam para o seu negócio, que possam ser mentores, possam abrir relacionamentos importantes para o crescimento da empresa. E você já começa a medir indicadores que possam dar uma perspectiva de que essa empresa vai ser bem-sucedida e ela vai chegar a um modelo lucrativo, né? E aí, obviamente, quando a empresa começa a crescer, ela começa a ter que enfrentar os seus competidores. Existem os nomes, né, das rodadas de investimento nessa fase de crescimento, que começa com o Series A, né, quando está saindo da fase 1 para a fase 2, e aí entram os investimentos de Series B e C. Normalmente, os investimentos de Series B e C são maiores que os investimentos da série A, porque a empresa está crescendo, precisa de mais capital para crescer. Indo para a fase 3, a empresa já tem que ter uma perspectiva de um plano para ser lucrativa, né? E aí os desafios mudam, é um foco mais de excelência operacional, os processos já estão mais maduros, existe uma estratégia mais corporativa, e aí é que a empresa começa a chamar a atenção do que a gente chama de private equity, né? Onde você também pode ter estratégias de consolidação e reestruturação, caso a empresa passe para a fase 4 e comece a declinar, ou, em alguns casos, depois dessa reestruturação, a empresa se reinventa e passa a crescer novamente. Então, nessa fase 4, ou a empresa passa a entrar numa decadência, muitas vezes ela pode ser até vendida nesse caso, ou ela se reinventa e começa a crescer de novo, muitas vezes demandando uma mudança da equipe gestora da companhia. Aqui uma tabela que um amigo meu me enviou, para vocês terem uma ideia, né, do tamanho dos cheques, do tamanho dos investimentos em cada uma das etapas, né? Então você vê que no capital semente são 10 mil dólares a 2 milhões de dólares. Isso aqui no mercado americano, tá? No Brasil é um pouco menos. Na série A, nós estamos falando de 2 milhões de dólares a 15 milhões de dólares. Na série B ou C ou D, nós estamos falando de rodadas de 30 milhões de dólares a 60 milhões de dólares. E quando a empresa abre o capital, a gente está falando de rodadas de investimento, né, capital sendo pedido acima de 30 milhões de dólares, né? E aqui os valores, né? Valuation são os valores que esses rounds dão para a empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rodada de 1 milhão de dólares numa empresa que está avaliada em 3 a 6 milhões de dólares, né? Vamos falar 3 milhões de dólares, os investidores do seed round vão ficar com aproximadamente 1/3 da empresa, tá? Então, tem todo essa matemática de quanto que vale a sua empresa e quanto que você quer levantar nesses rounds e quanto que você quer abrir mão de percentual, né, do seu capital, de participação na sua empresa, no seu negócio. Agora, eu queria explicar um pouco para vocês como é que funciona a cabeça do investidor, tá? Esse gráfico, ele veio de uma aula que eu tive com o professor Ilya Strebulaev, ele é o professor de Stanford, ele estuda o mercado de venture capital, e ele mostra que para cada 101 startups que entram, né, no funil de uma empresa de venture capital, ou seja, que a empresa passa a considerar o investimento naquele negócio, naquela startup, a cada 101 empresas que entram no funil, apenas uma acaba recebendo o investimento, né? Então, o funil, ele começa com a consideração do investimento, então você vai fazer lá o seu pitch, né, a sua apresentação para a empresa de venture capital, ela vai
te receber. Depois, o próximo passo, 28 empresas, né, startups, têm uma segunda rodada com gestores do fundo, né? Então, você primeiro envia a sua apresentação. Se você foi chamado para uma reunião com os gestores, já é um bom negócio, você já está entre os 28 selecionados. Depois desses 28, somente 10 empresas, 10 projetos partem para uma reunião com os sócios dos fundos, os partners dos fundos. E metade disso, somente 5, começam um processo de auditoria, nós chamamos de due diligence, mais detalhada para avaliar os dados daquela empresa, né, os dados que estão sendo apresentados. Das 5 empresas, startups que entram na auditoria, entram na due diligence, somente 2 chegam a receber uma carta de intenções de investimento, né? E o termo em inglês se chama term sheet, e apenas uma acaba recebendo o investimento da empresa de venture capital, né? E um dado importante do estudo, né? Isso aqui é com base no mercado americano, é que 53% dos investimentos normalmente são feitos pela avaliação dos investidores no perfil do time, no perfil do principal empreendedor. Então, a equipe é algo muito importante para os investidores de capital semente de early stage, né? E outra coisa curiosa é que as decisões das primeiras 2 fases do funil são bem rápidas e o processo já é mais lento na segunda metade do funil, é mais criterioso e mais lento. Então é assim que eles trabalham. Outra dica para vocês, né? O venture capitalist, ele também muitas vezes é um empreendedor ou, né, trabalha para um empreendedor que fez um processo de levantar o capital para montar o fundo de investimento. Ele tem a etapa de investimento nas empresas, nas startups. As startups passam a crescer, né, na etapa 3, e depois o investidor ele precisa ter o retorno, né, desse capital investido, né? Porque muitas vezes ele quer usar esses ganhos, obviamente, para começar o ciclo novamente e abrir o segundo fundo ou terceiro fundo da equipe, da empresa dele. E uma coisa muito importante para você saber é que para empresas que estão começando, né, eles esperam que as principais vencedoras dos fundos deles tenham um retorno de mais de 10 vezes de crescimento de valor, né, num período de 8 anos, para que ele consiga retornar aos investidores do fundo o resultado esperado. Então, qualquer projeto que chega na mão de um investidor early stage, ele espera um crescimento de mais de 10 vezes num período de 8 anos. Isso é importante para você preparar, né, o seu pitch, a sua apresentação. E, obviamente, investidores que atuam em startups, né, em early stage, em capital semente, eles entendem que o risco é alto, né? Então, a aposta é muito alta para um crescimento muito alto, mas eles também entendem que o risco é muito alto e eles, obviamente, querem aumentar a performance de retorno, mitigando o risco. Por isso que a equipe, né, a resiliência, né, a fortaleza da equipe é muito importante na cabeça desses investidores, tá? Graças a muitas oportunidades que eu tive na vida, né? Aqui está um slide que a gente usava no Grupo Móvel, né? Eu passei por muitas dessas etapas, várias vezes, como a Móvel se tornou uma holding de várias empresas, e as empresas tinham estágios de maturidade diferentes, né? Eu participei de várias situações em vários desses momentos, né? Então, desde a criação do Play Kids, que era uma startup dentro da própria Móvel, ou dos investimentos iniciais que a Móvel fez no iFood, na Simpla, na Zup, nós fizemos o Series A, né, o Série A dessas empresas. O primeiro investimento no iFood foi um investimento de $2 milhões, por exemplo, lá em 2013, e aí nós vimos os desafios dessas empresas na fase de crescimento, né?
e de amadurecimento, até o ponto de termos alguns negócios que foram vendidos, né, como, por exemplo, o Play Kids e a Wave, né, ou negócios que estão se reinventando, né, como o próprio iFood, que está abrindo novas frentes e continua a se reinventar o tempo todo para continuar crescendo. E isso me deixa muito confiante a ser um mentor das empresas, né, em todas essas fases. Eu realmente tive o privilégio de ter experiências em todas essas fases. Passando por isso, eu queria deixar algumas dicas para vocês, né? Então, para quem quer saber mais sobre investimento anjo ou investidores anjo, a anjosdobrasil.net, né, liderada pelo Cássio Espina, é uma grande referência em investimento early stage no Brasil. A Antler, onde eu sou um dos investidores, né? Aqui está o Marcelo Ciampolini, que é o líder da Antler no Brasil. A Antler pega pessoas já muito experientes que querem encontrar um cofundador, né, fazem um processo de seleção e treinamento, capacitação desses profissionais para se tornarem empreendedores e fazem o match, né, fazem o encontro de de profissionais que tenham um complemento para serem sócios, né, e depois faz o aporte early stage também nessas startups. A Antler é uma referência para mim nesse mercado, e uma outra empresa de venture capital que faz investimento, né, em startups que estão começando é a New Ventures, que eu também sou sócio investidor da New, né, o Reinaldo Normand que é o líder lá na New Ventures. Fica a dica, né, para vocês. Outra opção é também procurar investidores fora do Brasil. O Silicon Valley é sempre muito visado, né, e é a meca das empresas de tecnologia. No Silicon Valley existe uma rua ao lado da faculdade de Stanford, da Universidade de Stanford, que se chama Sand Hill Road, onde tem a maior concentração de empresas de venture capital do planeta, né? Então, se você for ao Silicon Valley, você pode marcar 20, 30 encontros com investidores de venture capital nessa rua, e também em eventos que acontecem o tempo todo lá no Vale do Silício. Bom, se você quiser saber mais sobre crescimento de startup, mais sobre processos, metodologias, acessem o nosso site da Mentoria Rumo ao Bilhão, né, no site da Empower Business School. Você vai ter mais informações se você escanear esse QR Code. Não deixem também de assinar e seguir o nosso canal aqui no YouTube, onde tem mais conteúdo legal para você aprender um pouco de gestão e as minhas dicas para crescimento da sua empresa. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.